Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Política Nacional de Conscientização e Orientação sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico, o LES, está em análise na Câmara dos Deputados. O LES é uma doença rara, que atinge em torno de 40 mil pessoas, sendo 90% de mulheres. Apesar de não ter cura, a doença pode ser bem controlada com o uso de medicamentos como o corticoide, os antimaláricos e os imunossupressores. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou um projeto que institui e garante o tratamento com esses medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. E para saber mais detalhes sobre a proposta, eu converso com o deputado Júlio Delgado, que é do PSB de Minas Gerais. E o Palavra Aberta tem uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Júlio Delgado, primeiro eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é que é a política hoje para o lúpus e também para as doenças raras, né? E o que a proposta prevê exatamente? Todas as doenças raras, elas têm uma dificuldade maior de tratamento e o lúpus é dessas a que tem a maior incidência, principalmente em mulheres, como foi bem dito aí agora no programa. Então, a gente tem que tratar isso de uma forma diferenciada como é. E o que acontece é que não só o SUS não atende os medicamentos, como os planos de saúde não autorizam o fornecimento porque diz que falta a autorização da Agência Nacional, a Agência Nacional de Saúde. Ao fazer disse a responsabilidade não é minha, a responsabilidade não é sua, fica só quando a pessoa tem o acometimento de uma crise. O lúpus pode aparecer com feridas, pode aparecer com um momento de crise, e aí há a internação. E aí o plano de saúde pode cobrir. Mas é muito mais se fazer o preventivo, no caso de fornecer a medicação, em que a pessoa pode preventivamente evitar que tenha as crises e fazer um tratamento a longo prazo em casa, onde as condições são muito melhores e mais saudáveis para ela mesma. Mais baratas. E mais baratas para todos. internação. O problema é que o custo dos medicamentos são muito altos. Então existe sempre a possibilidade, como eles querem só fazer o atendimento pelo SUS, que foi universalizado, a responsabilidade do município, e a gente imagina que o Brasil não é só São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Nós temos, dos 5.400 municípios, 5.200 que sobrevivem do fundo de participação. Como é que numa cidade pequena, quando o prefeito vive disso, ele tiver que custear uma ou duas pessoas que têm uma doença rara? Grande parte desses medicamentos são importados, os laboratórios são laboratórios internacionais e que cobram um valor muito alto por esse medicamento e a prefeitura não tem condição de fazê-lo. Então, se a ANS não autorizar os planos de saúde fornecer e esse tratamento ser feito para as doenças raras, a gente encontra aí uma contradição e uma falta de atendimento de quem está na ponta, né, que é o paciente, que é o cidadão, que precisa de ter uma melhor atenção. O município, hoje, mesmo com a lei que nós estamos querendo aprovar, da deputada Laura Carneiro, o projeto de autorização deste medicamento, e ele está pronto para a pauta, mesmo com isso é importante ter o compartilhamento das responsabilidades, ou uma autorização da ANS, para que os planos de saúde não só façam o atendimento ambulatorial ou de internação, que eles possam também custear e ajudar no fornecimento dessa medicação. E por que a ANS não vem autorizando os planos de saúde? A ANS diz que esse é um projeto e é uma responsabilidade do SUS. O SUS não tem dinheiro para fazê-lo. E aí os planos de saúde falam que não podem fornecer a medicação desde que a ANS não autorize. Fica um jogo de empurra entre esses setores. E o que a gente quer é o atendimento do cidadão, uma melhor prestação deste serviço para que a pessoa é acometida de doenças, volto a dizer, raras e por isso tem que ser tratadas de forma excepcional. A judicialização hoje tem levado a responsabilidade somente dos prefeitos. Quando a cidade é muito pequena, há que haver um compartilhamento entre o Estado e a União. Não adianta a União não autorizar via ANS o plano de saúde e a gente sabe que uma pessoa que é acometida de uma doença rara, a dificuldade que ela tem de entrar no plano de saúde, de fazer parte de um plano de saúde, que ela tem que fazer um critério de uma bagatela de requisitos, entre eles provar que tem uma saúde plena, para o plano de saúde adotar. Quando o plano de saúde já adotou essa pessoa e ela é acometida de uma doença rara, o que acontece? Ele só vai tratar quando na necessidade da internação.
aí a pessoa já está na eminência de passar um mal maior, daí passar por uma crise renal, daí da medicação da crise renal passar, infelizmente, para hemodiálise e vir a falecer. Então, é você não prevenir no antes e querer tratar dessas doenças só quando a pessoa consegue entrar no plano de saúde e quando ela está internada. Esse é o equívoco que tem sido cometido pelo Ministério da Saúde e pela ANS, e os planos de saúde acabam se beneficiando porque essas pessoas não conseguem ter o atendimento no período para prevenir que elas possam ter a crise decorrente dessas doenças raras, e o lúpus é o maior exemplo delas. Agora, deputado, os genéricos, não existem medicamentos genéricos para esse tipo de doença? Porque uma desoneração nesse setor talvez auxiliasse. Nós temos os genéricos só para os efeitos, vamos dizer, a medida recorrente. Quando a pessoa tem uma inflamação, aí tem genérico. Quando a pessoa tem que tomar um diurético, aí tem genérico. Mas para as doenças específicas, para o lúpus, ou para doenças raras, algumas síndromes que tem, em casos raros, amiotrófica, ou a síndrome do envelhecimento precoce, esse não existe de medicamento genérico. Geralmente, eles são de laboratórios internacionais e são importados. São remédios muito caros. E a pessoa, o cidadão, que é a grande média do brasileiro, não tem condições de arcar com esse tratamento para preventivamente não ter que ir a um hospital na internação, quando aí sim ele vai precisar de um diurético, de um anti-inflamatório, de um redutor de pressão, e esses medicamentos genéricos aí sim existem. Agora, já houve um debate aqui na Câmara para falar sobre os planos de saúde, a participação dos planos de saúde. Quais foram os resultados? Saíram sugestões daí desse debate? Olha, fizemos uma audiência muito importante no sentido de priorizarmos a aprovação desse projeto. O projeto da deputada Laura Carneiro está pronto para a pauta, está já discutido nas comissões, que garante o fornecimento desse medicamento quando o SUS não consegue e a pessoa tem um vínculo complementar do plano de saúde. O que o plano de saúde faz hoje? Nós não cobrimos tais cirurgias e tais medicamentos, você tem que ir para o SUS e pede para judicializar, para que a gente possa fazer que esse atendimento seja feito pelos planos de saúde e os planos de saúde também poderem ser judicializados, senão obrigá-los a poder fazer o tratamento e pagar a medicação. E eles já foram ouvidos aqui, os representantes dos planos de saúde? Os representantes dos planos de saúde tiveram, e é aquilo que eu te disse. Eles colocaram a responsabilidade que eles não têm autorização da ANS. O Congresso não poderia tentar intermediar... A ANS fala que falta a legislação. Sim. E o que nós estamos querendo é, no meio que nós discutimos tantas coisas, inclusive aí, no momento que discutimos uma reforma política com a criação de um fundo bilionário, a gente faltar um pouquinho de recurso para a saúde, que é tão necessário. Acho que a gente tem que priorizar as nossas ações e fazer o atendimento na ponta onde está o cidadão. Eu tenho dito para alguns colegas parlamentares aqui, na discussão da reforma e aqueles que defendem a criação desse fundo, que o ano que vem nas eleições, quando eles forem se apresentar ou levar um material para um determinado eleitor, e esse eleitor vai falar assim, poxa, mas esse santinho que você está me dando, essa jornal que você está me dando, custou o tratamento do meu filho que eu não pude fazer. Porque nós vamos estar tirando dinheiro de áreas essenciais para colocar recursos para campanhas eleitorais que têm que ser cada vez mais reduzidos. Essa é a distorção do que nós vivemos. E como campanha eleitoral envolve os parlamentares estão aqui para votar esses projetos, neste momento é prioritário para eles votar talvez a criação desse fundo, que nós somos contrários. Nós queremos defender que a gente vote projetos como esse, que atende o cidadão lá na ponta e que ele possa ser beneficiado por uma ação específica de quem os representa aqui em Brasília, no Congresso Nacional, que o caso esse projeto vai fazer uma atenção muito grande a milhares de pessoas no Brasil acometidas de lúpus e doenças raras, que pelo plano de saúde teriam atenuado o seu sofrimento quando essas doenças são acometidas ou quando elas são sintomatizadas pela pessoa que sofre de uma doença que muitas vezes ela fica no sistema imunológico, mas ela não se manifesta. Quando ela se manifesta, está na iminência da pessoa ter que ser internada e correndo risco, inclusive, de vida. É certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre a cobertura por planos de saúde de medicamento para tratar o lúpus com o deputado Júlio Delgado. Ele é do PSB de Minas Gerais. E você pode acessar esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site. É no câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.